Mais uma vez, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar da Alvo. Hoje vamos falar de algumas questões relacionadas com o IVA. Como talvez saibam, têm existido algumas alterações legislativas com impacto no processamento e no tratamento das declarações. Vamos abordar algumas delas no decorrer desta sessão. O nosso enquadramento, vamos dar-vos alguma perspectiva histórica deste imposto, os motivos de isenção, que nos apercebemos que são um lado do imposto que ainda pode suscitar dúvidas, portanto vamos falar de quando e como aplicar, vamos também fazer uma breve menção aos regimes especiais, depois iremos falar das regularizações, porque houve alterações nesse aspecto, e vamos falar também um pouco do tax-free. Veremos no ERP como se configuram as taxas, os motivos de isenção e o tratamento do e-tax-free. Comecemos então pelo enquadramento. O IVA surgiu em 1986 como substituição do IT. Tem um peso na receita fiscal superior a 30%, em alguns anos aproximando-se dos 40%. Uma questão de que talvez nem todas as pessoas se lembrarão é que existiu de início uma taxa agravada que incidia sobre o que eram considerados bens de luxo, como sendo peças de ouro, joalharia e bebidas de elevado teor alcoólico. Depois, em 95, desapareceu a taxa agravada e ficámos apenas com a reduzida e a normal. Em 96, foi introduzida uma taxa intermédia e temos continuado então com as três taxas, reduzida, intermédia e normal, até aos dias de hoje. Em circunstâncias específicas, pode-se aplicar uma taxa zero. Ora, os motivos pelos quais se aplica esta taxa zero vêm discriminados no próprio Código. No entanto, isto não é aleatório, nem pode ser feito segundo a interpretação do utilizador. Existe uma lista esquematizada que tem de estar configurada exatamente de acordo com a forma como os dados serão recolhidos para o fecheiro SAFT, nomeadamente pela utilização de códigos específicos. Esta lista, como eu disse, não é editável. Podem ver aqui os códigos, as menções a constar na fatura, ou seja, quando aplicamos a taxa zero de acordo com um destes códigos, é esta indicação que vai constar no corpo do vosso documento de venda, a norma aplicável, ou seja, os diversos diplomas legais que regulamentam esta isenção e alguns exemplos das situações em que se aplicam. Tomemos como exemplo o M05, a isenção ao abrigo do artigo 14. Isto aplica-se a vendas para sujeitos passivos de países fora da União Europeia. O M07, que são as isenções ao abrigo do artigo 9º, que são normalmente as operações bancárias, seguros, CTT, portanto, são atividades que, pela sua própria natureza, são isentas. Temos o M10, que é o regime de isenção ao abrigo do artigo 53. E aqui, como exemplo, temos os vários regimes especiais que podemos encontrar também nesta listagem. Outro motivo de isenção frequentemente utilizado é o M16, que é o artigo 14 do RITI, regime do IVA nas transações intercomunitárias. É aplicável quando se efetua uma venda a um sujeito passivo residente num outro Estado-membro. Mas para isso, este sujeito passivo terá de estar devidamente registado para efeitos de IVA. Ou seja, o adquirente pode até ser um sujeito coletivo, ser uma empresa, mas não está coletado para efeitos de IVA como fazendo importações. Neste caso, não poderá beneficiar desta isenção. Vejamos então os regimes especiais. Como referi, como puderam ver, existem os regimes especiais em que na realidade não se aplica uma taxa de 0%. O que acontece é que não vem uma discriminação do valor de base e do valor do IVA, porque normalmente se aplica o regime da margem. Isto, por exemplo, no caso dos bens em segunda mão, dos objetos de arte ou de coleção, ou também no caso do regime das agências de viagens. Um caso um pouco diferente é o que é aplicável aos serviços de construção civil. Anteriormente era conhecido como o regime da inversão do sujeito passivo, mas passou a ter a denominação de autoliquidação. Quando se aplica esta situação, o sujeito passivo adquirente é que irá fazer a liquidação e simultaneamente a dedução do imposto se estiver devidamente coletado para o efeito. Dentro do ERP, se procurarmos a lista dos motivos de isenção, não a vamos conseguir encontrar. Mas então porquê? E onde é que eles estão? A questão é simples.
Nós, para conseguirmos visualizar os vários motivos de isenção, temos que consultar a tabela de taxas do IVA. De origem já existem algumas configuradas, mas o utilizador pode adicionar registros a esta tabela. Como podem ver, existem vários códigos que têm taxa zero e a cada uma destas entradas corresponde um regime diferente. Podem ver, logo na primeira linha, o regime de isenção, a seguir o artigo 9º, o artigo 14 do RITI. Portanto, cada um destes códigos de IVA, que são os que devemos utilizar nas linhas da faturação, cada um terá associado o motivo de isenção específico que irá constar na vossa fatura. Estes códigos são alfanuméricos, podem ser usados letras ou algarismos, não sendo permitidos os códigos 98 e 99 que estão reservados. Tenho aqui como exemplos, dentre os mencionados na lista, o código 02. Como vêem, tem indicação de que se trata de transações intercomunitárias ao abrigo do artigo 14 do RITI. No código tem a referência M16, que é da lista dos motivos de isenção, e na parte inferior, na menção, é o texto exato que irá constar do corpo das faturas. Do lado direito temos então outro código e aqui sim podem ver que se clicarmos naquele pequeno triângulo junto ao código, ficam disponíveis todos os motivos de isenção conforme a lista da AT. Da mesma forma, os regimes especiais terão que ter o código correto associado. No caso da autoliquidação, trata-se do regime geral com o código M08, mas no dos bens em segunda mão é um regime de margem, aplicando-se o código M13. Entre as alterações recentes ao código do IVA, houve no Orçamento de Estado de 2017 e posteriormente na Portaria 215 de 2017 a possibilidade do sujeito passivo optar pela liquidação de imposto devido nas importações. Anteriormente, se o sujeito passivo queria efetuar uma importação, tinha de pagar de imediato o valor do IVA à autoridade aduaneira. Com esta alteração, passou a poder tratar esse imposto na própria declaração de forma semelhante àquilo que já se faz no regime de autoliquidação. Como podem ver, foram adicionados novos campos ao rosto da declaração, onde se passam a discriminar a base tributável e o valor do imposto, podendo na mesma declaração efetuar-se a dedução desse imposto, se aplicável. Em outras alterações, esta mesma portaria disponibilizou também novos campos no anexos 40 e 41. Por exemplo, no anexo 40 passou a ser obrigatório indicar o mês e o ano dos documentos que tinham sido regularizados, dando origem aos valores que iriam aparecer no campo 40 da folha de rosto. No entanto, já em 2018, surgiu uma nova alteração. Em vez das datas dos documentos regularizados, passou-se a indicar as datas dos documentos retificativos, ou seja, das notas de crédito. Isto porque existem situações em que há documentos retificativos que vão corrigir mais do que uma fatura. Exemplo de uma correção de preços ou de um rapel de vendas. E quando é o caso de documentos de vários meses, não era claro qual era a data que deveria ser inscrita. A AT optou então por publicar esta alteração e neste momento o que tem de ser inscrito é, como referi, a data do documento retificativo. Outra das alterações recentes que entrou em vigor no passado mês de julho foi ao sistema do tax-free. Este sistema já existia na legislação nacional, em que os particulares, residentes habituais em países não pertencentes à Comunidade Europeia, levando os bens adquiridos em Portugal na sua bagagem, poderiam pedir a restituição do imposto pago. Então, o que é que alterou? O que mudou foi a criação agora de um sistema eletrónico para acelerar o procedimento desta verificação do direito à restituição do IVA. Então, qual é a forma do comerciante validar que o adquirente tem direito a usufruir desse sistema? O comerciante deve solicitar ao cliente os seus dados, o seu nome e morada, para que constem no documento de venda, e o passaporte. Estes dados têm de ser recolhidos e registados no momento da venda. E esta informação é transmitida à AT. No caso do ERP Primavera, é gerado um ficheiro que é submetido no Portal das Finanças. Vamos ver como é que isto se reflete em termos do ERP. Antes de mais, não são todos os documentos que se podem associar a este regime. Estes têm de estar parametrizados para que seja feita a recolha de dados. E não quer demais lembrar que o regime aplica-se
a documentos do tipo fatura, recibo ou equivalente. O que acontece quando temos a opção tax-free ativa é que, ao gravar o documento de venda, ele vai fazer surgir uma janela de pop-up em que é solicitada a informação do comprador. O nome, os dados do passaporte, o país, data de nascimento e o valor da caução que se irá aplicar. O que é a caução neste caso? A caução corresponde, afinal, ao valor do IVA que não vamos incluir na fatura. Mas porquê? Simples. Podem não se verificar os pressupostos necessários para que o comprador beneficie da restituição do imposto. E, neste caso, o vendedor tem a obrigação de entregar o imposto ao Estado. Imaginemos, por exemplo, que o comprador adquiriu um bem e que o utilizou de imediato. Isto torna a venda numa venda no espaço nacional, porque o bem foi adquirido e utilizado ainda dentro do território. Como tal, o comprador perde o direito à restituição. Isso obrigará, posteriormente, a fazer correções e regularizações de imposto. Mas, para já, existe então a figura da caução de valor igual ao do IVA, que fica à guarda do vendedor até confirmação de que o cliente saiu de facto do espaço europeu. Por exemplo, à saída no aeroporto, pode dirigir-se a um balcão, apresentar o comprovativo, normalmente o código que é gerado pela AT quando é submetida à informação da fatura, apresenta os bens em como não foram de facto utilizados dentro do território e a autoridade aduaneira irá comprovar que aqueles artigos vão sair do espaço nacional e essa informação é transmitida ao mesmo portal onde o vendedor poderá fazer a sua consulta. Tendo a comprovação de que o comprador saiu do espaço europeu, o comerciante deverá então restituir a caução ao comprador. Isto pode ser feito utilizando um broker, ou seja, um intermediário que efetua o chamado tax refund, ou então o próprio comerciante, depois de ter o comprovativo da saída do cliente, deverá fazer essa restituição no prazo de 15 dias, deduzido de eventuais despesas administrativas com essa restituição. Como podem ver nesta imagem, este é o aspecto aproximado do rodapé de uma fatura-recibo emitida no ERP Primavera com a aplicação do sistema tax-free. O valor da caução é evidenciado como tal e o recibo é emitido pelo valor da venda mais a caução entregue. Chegamos então ao fim desta breve apresentação. Se necessitar de ajuda para configurar alguma destas situações, isenção, regimes especiais ou vendas com e-tax free no seu ERP Primavera, poderá sempre contactar o suporte a alvo. Muito obrigada pela vossa presença e até uma próxima.